Quando o coração de uma pessoa está quebrantado, ela se torna muito sensível ao ouvir a voz do Senhor. Ok? Então vamos orar. Nosso Pai, graças te damos por esta manhã tão linda. Obrigado por esse tempo de compartilhar da Tua Palavra. Nesta manhã que Teu Espírito revele a Tua Palavra aos nossos corações mais uma vez. Abra os ouvidos para que ouçamos as Tuas comunicações. Pai, os nossos ouvidos são inteiramente consagrados ao Senhor. As nossas atitudes não serão coerentes se nós não ouvirmos a Tua voz, a Tua direção, porque a Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Obrigado porque o Senhor tem nos guiado por um caminho, nós sabemos que é um caminho muito difícil, o caminho da cruz, mas o Senhor Jesus já trilhou por ele e Ele habita em nós e é Ele que está nos conduzindo, Pai. Te damos graças porque temos a Tua destra nos sustentando. Pai, que segurança nós temos em Ti. Como é bom também, Pai, sabermos que nós já passamos da morte para a vida, estamos em Cristo, Ele está em nós. Que nesta manhã o Teu bendito Espírito faça uma visitação especial aos nossos corações, falando do Senhor, nos despertando, nos exortando. Em nome de Cristo nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo e pedimos que Tu frutificas a Tua Palavra. No precioso nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, hoje a gente vai tratar de um assunto que é bastante contundente, é um assunto exortativo, é um assunto de advertência, para que então nesses últimos dias nós estejamos, ou pelo menos sejamos despertados para sermos vigilantes e sóbrios, ter essa sobriedade, lendo a palavra do Senhor e verificando o que o Senhor está fazendo nesses últimos dias. É os últimos dias, então, como nós vamos ler no texto aqui, a destruição ela virá repentina, não para o povo do Senhor, mas para aqueles que de fato não creram. Então hoje é um assunto exortativo para os nossos corações. Vamos ler aqui o primeiro texto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz assim, aí no nosso boletim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Queridos, esse texto aqui, logo no versículo precedente, o apóstolo Paulo, ele está falando de uma consolação. No capítulo 4, o último versículo, ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras que são essas? Ele começa dizendo que nós somos filhos do dia, somos filhos da luz, que nós não somos como aqueles que não têm esperança, nós temos uma viva esperança, é o Senhor Jesus Cristo habitando em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Então a nossa esperança não é qualquer esperança, é o próprio Senhor da esperança habitando em nós, é uma esperança viva. Então nós temos uma esperança viva, que é o nosso amado Senhor. E a nossa esperança, diz o profeta Jeremias, ela não será frustrada. Porque, como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia. Então, aqui, com bastante cuidado, ele diz para nós o seguinte, é uma exortação para a vida da igreja, quando andarem dizendo, então temos que prestar atenção que o Senhor está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, paz e segurança. De repente, pode se levantar um governo que de alguma maneira ele tenta estabelecer paz para a nossa nação,
uma paz mundial. Queridos, isto é um engano terrível, porque a paz que o mundo tem para dar é uma paz que é passageira. Jesus ele disse lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Então, o mundo tem uma paz para proporcionar para as pessoas. E que paz são essas? Irmãos, um ser humano que não conhece o Senhor, uma pessoa de um bom caráter, de boa índole, ele pode viver um tempo com um sentimento de paz. Ele tem um bom trabalho, tem uma família constituída, os filhos saudáveis, uma boa conta bancária, então agora ele tem paz. Ou seja, isso significa que ele tem paz, vive uma vida de paz, mas uma paz muito perigosa, porque no seu interior, a palavra fala que o ímpio, ele não tem paz. Sempre uma pessoa, por mais bem-sucedida e vive uma vida confortavelmente neste mundo, no seu interior, ela sabe que falta alguma coisa, mas ela não sabe o que é. Agora, nós sabemos o que é. Falta Cristo. Cristo é a nossa paz. É uma paz que nós podemos usufruí-la em meio às tribulações e tragédias desta vida, porque a paz, a nossa paz é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que mora dentro de nós, no nosso interior, no nosso coração. Então Ele nos sustém, nos sustenta, percebe? Agora, queridos, pare para pensar um pouquinho. Será que há solução para esse mundo? Será que há solução para a nossa nação brasileira? Não há. Não há solução. A Bíblia diz que o ímpio vai de mal a pior. E que esta nação, que este mundo já está condenado pelo Senhor. Queridos, vocês observam que hoje em dia, a grande maioria dos crentes, eles não estão preocupados com a volta do Senhor. Não estão preocupados. Estão preocupados em orar para que o Senhor, de alguma maneira, remova a corrupção do Brasil. Isso é uma oração inútil. Não tem jeito para esse Brasil. Por quê? Porque eles não querem o Senhor. Como é que nós sabemos que eles não querem o Senhor? Não aprovaram uma lei homoafetiva? Você acha que isso vai ou bate frontalmente contra a palavra de Deus? São autoridades que o Senhor constituiu e eles se revoltam contra as Escrituras Sagradas, contra a palavra de Deus. Claro que aqui também envolve o nosso dever como cristãos, não orar para que Deus remova a corrupção da nossa nação, mas para que, como nós sabemos, está escrito na palavra do Senhor, que o coração do rei está na mão do Senhor e segundo o seu querer ele o inclina. Então, irmãos, quem governa esta nação não são os governantes lá, é a igreja de Cristo. Quando nós oramos ao Pai, quando nós ligamos ao Senhor, vai ser ligado aqui na terra. Tudo que nós ligamos na terra será ligado no céu. Mas agora envolve a questão da oração. Então, qual deve ser a nossa oração? Senhor, remova a corrupção do nosso país. Não, irmãos, o Senhor não vai remover, porque este povo não quer o Senhor. Sai pelas madrugadas, faz um dia uma pesquisa, aqui em Sidrolândia, a partir das 10h30, 11 horas, o que começa a operar, irmãos? Trevas. As obras das trevas
elas são terríveis. Mortes, assassinatos, drogas, roubos, uma série de coisas. Vai alta à noite. E esse vai alta à noite é onde tudo aquilo que de fato é mal, é ruim, é podre, é trevas, começa a se manifestar. E todas as tragédias, irmãos, que depois traz tanto sofrimento, acontece à noite. À noite. É terrível, irmãos. É terrível. Então, não adianta você querer orar para que a corrupção do Brasil seja mudada, porque não vai acontecer isso, irmãos. Nós temos que se envolver com aquilo que o Senhor está envolvido. O Senhor está envolvido com a sua igreja, com a sua noiva, com a sua palavra, com o seu Filho Jesus. Quando nós não nos envolvemos com o Senhor, reunião da igreja, outras, isso não faz sentido para o ímpio. Às vezes nós temos um desejo de se reunir como igreja, mas por um desencargo de consciência. Está faltando alguma coisa. Então eu preciso de ouvir a palavra. Porque lá no interior de cada ser humano há um vazio, há um oco profundo que nada pode satisfazer. É um barulho no centro emocional do ser humano que ele não se satisfaz com coisas. Só que Satanás já colocou na mente das pessoas que são as coisas que satisfazem. Satisfazem sim provisoriamente. Estão me compreendendo? Mas não tem uma consistência, não é constante. Percebe, irmãos? Então isso é terrível. Esse país não quer o Senhor. Não quer ouvir a palavra do Senhor. Esse país tem pessoas muito inteligentes, muitas capacitadas para poder administrar, e nós vemos se de fato a inteligência deles, a sabedoria que este mundo tem, a palavra fala que é loucura diante de Deus. O homem não resolve o problema do homem. A Bíblia diz através de Davi que vão é o socorro do homem. Irmãos, não espera de homens alguma mudança, porque elas não irão acontecer. Vocês sabem que nós estamos na época do carnaval. Embora este ano não vai haver carnaval. Vai ter aí repetição de carnavais, mas vai ter carnavais online, mas muitos vão participar de festa de carnaval. O que é interessante, o ano passado, irmãos, eu fiquei bastante chocado e triste, que época de carnaval é uma época quando a igreja do Senhor deve ficar muito indignada. É tantos absurdos, mas a igreja não ficou indignada, porque nós vimos muitos blocos de Jesus no carnaval. Por que isso acontece, irmãos? Porque pessoas nunca foram regeneradas, são crentes, são evangélicos, mas, irmãos, regenerado, aquele que habita, é habitado pelo Senhor, não vai participar disso. Temos que fazer a marcha para Jesus. Para que isso? Quem pediu isso, irmãos? Invenções humanas para chamar a atenção das pessoas. Queridos, isso é triste demais. Então que o Senhor tenha misericórdia, misericórdia. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Logo na sequência aqui, o versículo 4, a palavra fala assim: mas vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Queridos, que tristeza é isso. Eu sei que muitos serão surpreendidos, tendo assim um desejo de participar de tudo aquilo que é mundanismo,
Irmãos, se o nosso prazer está neste mundo, nós temos que avaliar o nosso novo nascimento. Temos que avaliar aquele que habita em nós. Temos que avaliar a nossa vida com o Senhor. Temos que avaliar se de fato nós estamos vivendo uma vida aos pés do Senhor, irmãos. E hoje em dia, as ministrações, infelizmente, não têm sido a centralidade de Cristo e a obra consumada no Calvário. Hoje em dia, os pregadores, infelizmente, têm dado o que o povo quer ouvir, estão cercando de mestres, sentindo comichão nos ouvidos. Cada um ouve aquilo que quer, aquilo que gosta, aquilo que lhe apraz, mas não aquilo que precisa ouvir. Os falsos profetas, desde o Antigo Testamento, profetizado pelos profetas, profetizou sobre esses dias, sobre aqueles dias sim, mas também sobre esses dias. Abra, por favor, a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, vamos ler aqui, meus irmãos, os versículos 9 e 10. Isso aqui nos chama muito a nossa atenção. Ezequiel 13, versículo 9, a palavra de Deus, ela diz assim, olha: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Agora, olha o versículo 10. Visto que andam enganando, enganando aqui é um gerúndio, enganando todos os dias, enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede, e os profetas a caem, passam uma caiação. Agora, um detalhe aqui importante. Irmãos, quantos relatos que eu já li em livros e de irmãos, antes de sua regeneração, já ouvi muitos casos dizendo o seguinte: olha, eu era evangélico há 15 anos, 30 anos, então, graças ao Senhor, depois de 30 anos evangélico, o Senhor me abriu os olhos para eu crer no Evangelho, porque eu tinha uma falsa paz. Eu frequentava a comunidade, eu dava meu dízimo, cantava no louvor, dava estudo em células, pregava as Escrituras, mas eu não tinha paz. Olha aqui, enganando o meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Você tem que aceitar Jesus, você tem que ser batizado, aí você vai se tornar membro da nossa denominação, aí você vai ter paz. É um engano terrível, irmãos. Se Cristo de fato não for a tua vida, a minha vida, nós não teremos paz, porque a Bíblia diz de uma forma tão clara. Eu queria que vocês acompanhassem comigo essa leitura aqui, Isaías 57, dois versículos muito conhecidos, nosso. Isaías 57, observa aqui os versículos 20 e o 21. Perverso e ímpio é a mesma coisa. Ímpio é aquele que de fato não creu, não descansou no Senhor. O que é o perverso? Aquele que não creu, aquele que não descansou no Senhor. Então ele diz assim a palavra, olha o Senhor dizendo: mas os perversos ou os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar. Eles não se podem aquietar, irmãos, é uma agitação interior, cujas águas lançam de si lama e lodo. Olha o 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Está tão claro para nós aqui. Então, muito cuidado quando andarem dizendo paz e segurança virá sobre esta nação. Cuidado, porque Deus disse aqui: eis que lhe sobrevirá repentina destruição. A destruição vem rapidamente. Irmãos, nesta noite que se findou agora, poucas horas atrás, quantas pessoas
experimentaram esta repentina destruição. Milhares de pessoas. E a maioria delas desceram para a sepultura sem a vida de Cristo. As pessoas vivem como que se elas nunca fossem morrer. A morte é coisa muito certa na nossa vida, mas, irmãos, é tão gostoso saber que tragada foi a morte pela vitória. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Morte não tem mais problema conosco. Nós nascemos já com a morte, com o vírus da morte dentro de nós por causa do pecado de Adão, mas Cristo veio e tirou a morte de nós, tirou o pecado de nós e veio ser a nossa vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, dando para nós muita segurança, dizendo o seguinte: olha, vocês vão experimentar como consequência do pecado a morte, mas a morte eu já tirei o ferrão dela. A morte será um trampolim para a glória. Então não temos que temer a morte, porque nós já morremos em Cristo e a nossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Quem pode tocar na nossa vida em Cristo? A igreja está nas mãos do Pai. João 10, 29, Jesus disse assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, a igreja. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Que coisa linda, irmãos. Então, que segurança nós temos no Senhor. Agora, graças ao Senhor por aqueles irmãos e irmãs que têm os seus ouvidos consagrados para ouvir a voz dele. Queridos, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é ovelha de Cristo vai ouvir a voz de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jamais iremos perecer. Ele se deu a nós como a nossa vida, vida eterna. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida e abundância, a palavra abundância significa vida eterna. Ele quer que nós saibamos disso, para que nós sejamos homens e mulheres corajosos, não andar cabisbaixo, de cabeça baixa, mas olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso Cristo, que venceu a morte, Satanás, pecado, diabo, está nos vencendo agora também, está nos conquistando a cada dia mais. Queridos, Deus, nesses últimos dias, está chamando o seu povo para vigiar e para orar. Vigiar e orar, aqui o sentido é bastante significativo. Ele quer que nós vigiemos e oramos. Claro que, como que eu vigio, mas vou orar o que para o Senhor? Claro que ele está se referindo aos últimos dias. Então, vigiar buscando ao Senhor, orar buscando ao Senhor discernimento para este tempo. Em outras palavras, também viver uma vida sentado aos seus pés para ouvir a sua voz. Porque, irmãos, o Senhor, essa repentina destruição virá para aqueles que acham que têm paz e segurança. Quando eles começarem a proferir e com a mente cauterizada, eles vão dizer: agora sim, nós temos paz e segurança. Virá sobre eles repentina destruição. Então, é buscar diante do Senhor discernimento espiritual, porque o Senhor não irá fazer coisa alguma sem antes revelar o seu segredo para os seus filhos, os seus profetas. O que é profeta? É todo aquele que fala, que profere a palavra de Deus. É um profeta, é uma profetisa também. Estão me compreendendo, irmãos? Olha só, isso é muito sério. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor. Olha só, versículos 5 e 6. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Agora, olha o 6.
Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Acho que vale a pena depois os irmãos em casa ler todo esse capítulo 5, toda esta carta. Você vai ser muito enriquecido com aquilo que o Senhor está trazendo e mostrando, irmão. Então, este não é um tempo de nós nos apegarmos a uma vida de comodidade, meus queridos irmãos. Cuidado com comodidade, cuidado com relaxar diante do Senhor. Isso é muito perigoso. Lembra lá de Sofonias 1, versículo 12? Abra lá, vamos ler esse versículo aqui. Sofonias 1, 12. Isso aqui, irmãos, é uma exortação do profeta para todos nós, para nós não vivermos uma vida de comodidade, ter cuidado com comodidade. Diz assim, Sofonias 1, versículo 12, naquele tempo, esse tempo aqui, irmãos, é antes da volta de Cristo, porque ele está tratando aqui do dia da volta do Senhor. Olha o versículo 7, que diz assim, olha, Sofonias 1, 7, cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então está perto. Aí ele chega no versículo 12, ele diz assim, olha, naquele tempo, antes da volta do Senhor, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizendo no seu coração, o Senhor não faz bem, não faz mal. Presta atenção, irmãos, apegados aqui à borra. Você sabe o que significa essa palavra aqui, borra? Borra significa despreocupado. Apegado à borra do seu vinho. Mais um texto, irmãos, Jeremias capítulo 48, versículo 10. O povo do Senhor é um povo da palavra, que verifica a palavra, que olha para a palavra do Senhor, para ver todas as suas orientações. Agora, olha o versículo 10, questão de sermos despreocupados. Isaías 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É você ouvir e não responder a ele, isso é relaxo. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Agora, olha o 11. Despreocupado esteve em Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Então ele tinha que ser mudado de vasilha para vasilha. O apóstolo Paulo ele vai dizer para nós assim, lá em 2 Coríntios 3, 18, que de glória em glória nós somos transformados à imagem de Cristo, mudados de vasilha para vasilha. Então se nós cremos no Senhor, Ele começou uma boa obra em nós de nos transformar cada dia mais, até que nós chegamos à estatura de um varão perfeito em Cristo. Agora nós podemos crer no Senhor e ficarmos acomodados, não ser transformados de glória em glória. Nossa vida vai ter aquele mesmo sabor. Então, quando vem alguma coisa excelente do mundo para nós, a gente vai saborear. O nosso sabor não foi mudado ainda. Lembra? Isso foi ilustrado, irmãos, quando Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. 40 anos. O Senhor queria mudar o paladar daquele povo, então deu o maná para eles. Pão dos anjos, pão do céu. E o que eles queriam? O que eles se lembravam? Olhavam para trás e lembravam dos alhos silvestres do Egito, das cebolas. Misericórdia, irmãos. As pessoas não querem ser mudadas, não querem ser transformadas. Então, quando vier a repentina destruição, eles também irão perecer. Que terrível é isso, irmãos. Não adianta conhecer o Evangelho da Graça na mente, na cabeça. Tem que ser realidade em nossa vida diária. Então vamos avançar um pouquinho aqui, irmãos. De uma forma
bem acurada, porque, queridos irmãos, isso aqui deve nos trazer bastante, não vou dizer assim medo, mas cautela, quando andarem dizendo paz e segurança. Vocês se lembram de Isaías 21, versículo 11? Quando os filhos de Dumá perguntam assim: guardas, a que horas estamos da noite? O apóstolo Paulo, ele responde, lá em Romanos capítulo 13, versículo 12: vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos das obras das trevas e revistamo-nos das obras do dia. Vai alta noite e vem chegando o dia. Irmãos, como precisamos clamar ao Senhor discernimento espiritual para esse tempo do fim, porque senão nós seremos engolidos juntamente com o mundo. Precisamos ter discernimento e um profundo desejo em nosso coração de nos envolvermos tão somente como aquilo que o nosso Deus e Pai está envolvido. Vamos avançar, irmãos. Então, a promessa de Deus é que a trombeta soará, ele rugirá como leão, para despertar o povo antes do juízo. Os juízos de Deus atacam repentinamente, mas não sem aviso. Deus prometeu que nada faria, incluindo fazer justiça, sem contar aos seus profetas o que viria. Então vamos ler aqui no nosso boletim, Amós 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, então está bem claro para nós aqui. Deus, ele não muda a maneira de agir. Quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele falou antecipadamente com Abraão, lá na sua tenda: tira Ló e sua família, e destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Ele avisou de uma forma tão clara. Então, queridos, para esses dias, o Senhor, quando for fazer, ou quando trazer essa repentina destruição, primeiro Ele vai nos avisar. Vai trazer uma visão linda, olha, eu vou... Não, está tudo aqui escrito. Ele vai inclinar o nosso coração para aquilo que Ele quer fazer no momento oportuno. Jesus, Ele deu tantas dicas para nós, irmãos. Vocês se lembram de João 15:15? O que está escrito lá? Olha que dica maravilhosa que Ele disse para nós. Isso aqui é para nós, irmãos. Então, agora, Ele não vai avisar você se você não estiver em comunhão com Ele, viver uma vida derramada a seus pés, em compromisso com Ele. Você se lembra de Ló? Ló estava lá em Sodoma, mas ele estava no meio daquele povo, ele estava no meio daquele povo mundano. Por isso que Deus foi falar com Abraão, separado do mundo. E aqui Jesus, ele diz assim, olha, João 15, verso 15, presta atenção: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Agora escute: porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Está vendo? Então, querido, nós somos amigos de Deus, amigos como era Abraão. Agora, nós temos vivido uma vida separada para Ele? Se vivemos uma vida de intimidade com Ele, Ele sempre vai revelar a sua palavra, aquilo que Ele pretende fazer nestes dias atuais, irmãos. Se não tivermos em comunhão com Ele, Ele não vai nos mostrar. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, se somos amigos, certamente nós iremos saber o que faz o nosso amado Senhor. Queridos, tudo que o nosso Deus e Pai irá fazer, Ele já revelou. Ele já revelou, já está na sua palavra. Agora, você sabe o que Ele está desejando fazer nesses dias?
Será que precisamos de uma extra revelação, de um iluminado, um profeta vem aqui trazer para nós revelações? Olha, Deus vai fazer amanhã. Não, já está tudo escrito aqui. Deus vela sobre a palavra para cumpri-la. E todas as profecias já estão fechadas aqui. E nós sabemos, irmãos, que falta 20 profecias para serem cumpridas até que Ele volte. Quando Ele começar a tocar as 7 trombetas, será que você saberá quando é que vai ser tocada a primeira trombeta? Irmãos, que tempo que estamos vivendo hoje, a vida da igreja na face da terra? Qual é o tempo que estamos vivendo hoje? Nós sabemos. Princípio das dores. Já entramos. Terremotos, fomes, guerras, pandemias. Está escrito lá em Lucas capítulo 11. Princípio das dores. E o que mais estamos vivendo hoje? Apostasia. Antes que Jesus volte, haverá o tempo da apostasia. O que é apostasia? Quando as pessoas, povo de Deus, começarem a virar as costas para a palavra. Ou seja, nós não queremos a palavra. Não é verdade isso, irmãos? Cadê os nossos irmãos? Desejosos em ouvir a palavra. Por que não estão aqui conosco? Nós sabemos que temos muitos irmãos na cidade aqui, talvez dormindo agora. Por que não estão conosco? É hora de despertarmos do sono. Nós temos que pregar, irmãos. Temos que adverti-los, tocar a trombeta para eles, ser boca de Deus para eles. Mas nós estamos nos acovardando. Percebe? E o tempo está passando. Tem tanta coisa para fazer no domingo cedo que eu não posso me reunir para ouvir a palavra do Senhor. Estou criticando os irmãos que não estão vindo, porque eu sei que é um tempo de apostasia. E que esses irmãos estão sendo levados pela apostasia. Tem pais que trazem seus filhos aqui para ouvir a palavra e vão embora para casa. Ontem nós tivemos um caso. Os pais trouxeram seus filhos aqui para ouvir a palavra e foram embora para casa. E cadê eles aqui hoje para ouvir a palavra? Não entenda isso como crítica, irmãos, falando com muito amor, com dor no meu coração. Porque quando soar a trombeta, a repentina destruição virá. E o que eles vão fazer? Não estão preparados. Eles vão ficar. Mas Deus o Pai, Ele deseja fazer, Ele está fazendo. Mas primeiro Ele vai mostrar para nós. Quer ver só um exemplo aqui muito clássico de Deus? Ele não faz nada sem antes mostrar para os seus. Abra aqui em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. Vamos ver aqui, irmãos, o versículo 13 e 14. Olha o que Deus iria fazer. Gênesis 6, verso 13 e 14. Então, irmãos, guarde bem isso. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Deus diz que iria destruir aquele mundo antigo. Ele revelou para quem? Para Noé. Olha o versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus ia destruir o mundo antigo, mas Ele avisou antes para Noé o que Ele iria fazer. De toda a carne, ia dar cabo de toda a carne. Naquela época havia 2 milhões de pessoas no mundo. Todos foram destruídos. Olha o versículo 18 agora, aí desse mesmo capítulo. Então, Ele avisa, mas também providencia para os filhos de Deus um meio deles serem salvos. E eu vou dar cabo, faz uma arca para você e para a sua família. Olha o verso 18 desse mesmo capítulo. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos.
Está vendo, irmãos? Essa arca aqui é uma figura de Cristo. Então, quando eles entraram na arca, queridos, mas aqui eles precisavam de direção. De direção. Entraram na arca. E agora? Imagina Noé concluindo toda a arca. Acabou a arca. E agora? O que eu faço? Eu creio, irmãos, que Noé, ele foi aos pés do Senhor buscar direção. Senhor, o que fazer agora? Ele não tomou a iniciativa de ele mesmo entrar, não, vou esperar o Senhor. Ele vivia uma vida de afinidade com o Senhor, então ele esperou o Senhor. E o que o Senhor disse para ele? Olha aqui no capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra, agora você pode entrar na arca, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E que geração era aquela, irmãos? Por que Deus destruiu aquela geração? Porque aquela geração era perversa. O que reinava lá? Violência. E o que mais? Corrupção do coração. E para esses dias, o que o Senhor quer fazer? Vocês sabem pela imprensa escrita e falada, existem pouca violência, né, irmãos? Graças a Deus que não tem muita violência, né? Tem tido muitas violências. Sabe o que Jesus Cristo disse? Lá em Mateus, ele disse assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, ficavam todos despreocupados, até que Noé entrou na arca, fez vir o dilúvio. Quando eles andaram dizendo paz e segurança, o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Vai vir repentina destruição para este mundo cruel, perverso e mau. Então o Senhor, Ele vai avisar os seus, aqueles que são os cristãos maduros, que buscam intimidade diante do Senhor. Está tudo fechado. Uma dica para vocês aqui. Como é que começa o livro de Apocalipse? 1, versículo 1. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, que Ele deu aos seus servos das coisas que breve irá acontecer. Hoje, infelizmente, muitos crentes não leem Apocalipse. É um livro tão maravilhoso, que fala do triunfo de Cristo, da vitória da igreja, da volta de Cristo, das bodas do Cordeiro. Estaremos diante do Senhor para todo sempre, na presença dEle a plenitude de alegria. As pessoas não querem ler o Apocalipse, têm medo. Isso aí é coisa para pastores. Não, irmãos. Apocalipse foi escrito para a Dona Marta ler, para o Senhor João, para o Carlinhos, para o Claudinho, para a Vilma, para a Andréia, para a Gleide ali, né, irmã? Para todos nós. Agora, nós temos esse livro em nossas mãos. E por que somos tão negligentes, irmãos? A palavra fala em Hebreus: convém nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Referindo-se ali ao fim dos tempos. Como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Como vamos escapar? Irmão, nós temos que admitir aos pés do Senhor: Senhor, somos preguiçosos, somos crentes indolentes, não queremos ouvir a Tua voz, queremos terceirizar a Tua palavra. Isso é muito triste, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Irmãos, abra lá em Apocalipse capítulo 10. Olha aqui, vou dar algumas dicas para vocês aqui sobre os últimos tempos, aquilo que o Senhor quer fazer. Tudo que o Senhor vai fazer já está escrito aqui, capítulo 10. Olha o versículo 6 e 7. Presta atenção. Apocalipse 10, versículos 6 e 7. Essas coisas aqui, irmãos, são coisas que em breve irão acontecer. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Agora, olha o 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo,
Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a seus servos, os profetas. Queridos, leia Apocalipse que você vai descobrir. O Apocalipse é o jornal de amanhã. Volta aí agora, por favor, no capítulo 1, versículo 1. Vamos ler esse versículo aqui, irmãos, que acho que vale a pena. Diz assim, Apocalipse 1, verso 1, diz assim, olha só. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, irmão, Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Se você de fato é servo do Senhor, então já está tudo revelado aqui. Vá lá e consulte a palavra. Quando você abre a palavra, você já tem o auxílio do Espírito Santo para te guiar a toda a verdade e aquilo que o Senhor quer fazer nesses últimos dias. Ele já está fazendo, irmãos. Nós que estamos dormindo, nós que somos preguiçosos, estamos na borra do nosso vinho. Não experimentamos o sabor ainda, parece como que aquele sabor celestial, aquele maná, aquele pão vivo que habita em nós. Vamos avançar um pouquinho aqui então, irmãos. Noé, ele fez soar a última trombeta, a sociedade condenada, no 2º mês, no 17º dia. Deus é tão minucioso que indica até o dia. Por 120 anos a trombeta esteve nos lábios de Noé, advertindo, apelando. Então, na noite do 16º dia, no 2º mês, Deus fechou o patriarca e sua família na arca, fazendo saber: hoje à noite soa a última trombeta. Amanhã a mãe terra terá justiça. Aconteceu no 17º dia do mês. Vamos ler aqui Gênesis 7, versículo 11. Eu quero que você observe aqui que Deus falou para Noé o dia, tudo certinho. Olha só. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, ao 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Está vendo aqui, irmãos? Foi como Deus havia dito para ele. O dia, a hora, tudo certinho foi como o Senhor fez acontecer. Está me compreendendo? Que coisa preciosa isso aqui. Então, amados, qual é o aviso que Ele tem para nós hoje? Vigiai e orai, busca discernimento na palavra do Senhor. Tudo está aqui, irmãos, tudo que o Senhor vai fazer, tudo que Ele está fazendo, tudo que está acontecendo, está cumprindo as Escrituras, estão cumprindo as profecias da palavra do Senhor. Fique bem atento. Leia Mateus 24, 25. Irmão, como o nosso Senhor Ele é providente. Então Ele já está mostrando para nós o que Ele está fazendo aos seus profetas. Vamos avançar um pouquinho mais, amados. O dia do juízo virá quando a sociedade ficar obcecada com a prosperidade e a segurança. A obsessão da prosperidade tem corrompido até mesmo a igreja. Como Paulo ficaria triste se soubesse que chegaria um dia quando os ministros do Evangelho tornariam a aliança de Cristo numa aliança de dinheiro. Veja a exortação do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, primeiro, o dinheiro, ele seduz e ele escraviza o ser humano.
Quando você está perto de pessoa que você sabe que ela tem muito dinheiro, até você respeita ela diferente ou trata ela diferente como trata as outras pessoas. Ela tem dinheiro, ela tem poder, não é? Ela tem um senhor que é o mamon, dinheiro. Dinheiro é senhor. Só tem dois senhores na Bíblia. Satanás não é senhor. Satanás, ele é servo de Cristo. Senhor é dinheiro. Lá em Mateus 6, versículo 24, Jesus disse assim: não podeis servir a dois senhores, se referindo a dinheiro. Se você servir a um, vai magoar o outro. Se você servir o outro, você vai ofender o outro. Dinheiro é o mamon. É pecado ter dinheiro? Claro que não. É pecado ter muito dinheiro? Claro que não, desde que você tenha dinheiro, não que o dinheiro te tenha. Quando o dinheiro te tem, aí você está perdido. E a palavra fala que a avareza é a idolatria. Lembra do jovem rico? Ele observou aqueles 6 mandamentos horizontais, né? Mas quando Jesus tratou do primeiro vertical, que é Deus e o homem, lembra? Que é para não ter outros deuses diante de si. Quando o Senhor então falou que era para ele deixar tudo, vender tudo que tem aos pobres, terá um tesouro no céu, aí mexeu com o Senhor dele, que era o dinheiro. Ele virou as costas para o Senhor e saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Interessante que Jesus não foi atrás dele não, né? Ô moço, vem cá, você é muito rico, você pode dar bons dízimos para o meu reino, né? Não, pode ir embora, vai embora. E Jesus disse assim: quão dificilmente é para um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Rico pode ser salvo? Claro que pode. Qualquer pessoa pode ser salva se ela crer. Mas nós sabemos que Zaqueu era um publicano rico. Então, um camelo ali, nós vemos um camelo passando pelo fundo de uma agulha, porque ele creu no nosso amado Senhor. Né, queridos? Então, queridos, dinheiro, ele é senhor na vida de uma pessoa, com certeza. Ela se torna escrava do dinheiro. A pessoa tem dinheiro como seu protetor, né? A pessoa tem dinheiro como seu protetor, mas precisamos da sabedoria que vai da vida. A gente pensa, né, que dinheiro satisfaz. Se você for rico, tiver muito dinheiro, mais dinheiro você vai querer. Tem um texto aqui, acho que vale a pena a gente dar uma lida, Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Olha que coisa mais interessante, irmãos. Esse texto aqui nos chama muito a nossa atenção. Eclesiastes 5, versículo 10, se referindo àqueles que de fato amam o dinheiro. Olha só, 5:10, Eclesiastes 5, verso 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade, isso é bolha de sabão, não tem valor nenhum. Agora, olha aqui o versículo 13 do capítulo 5. Grave mal, queria dizer um grave mal. Grave mal, vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano, para o próprio dano. Que tristeza! Olha o versículo 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Coloca isso na sua cabeça. Tendo sustento com o que vestir, esteja com isso contente. Então, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos avançar. A igreja, outrora, levantava-se perante o mundo como um testemunho contra a ganância e o materialismo, contra o amor às coisas, contra
o amor do indivíduo a si mesmo, contra o acúmulo de riquezas e a cobiça. Mas agora o mundo vê a igreja como seu maior competidor pela boa vida. Vamos para a igreja, que a sua vida vai melhorar. Irmão, para com isso. Para com isso. Jesus não veio melhorar a vida de ninguém. Ele veio tirar a sua velha vida, que não presta, e lhe dar a sua vida pela ressurreição. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E queridos irmãos, você quer saber se você ama o dinheiro ou não? Um dia nós vamos tratar especificamente de 7 aspectos, se o Filho de Deus ama o dinheiro ou não. Eu vou citar os 7 aspectos aqui, aí depois você faça uma pesquisa, porque existe na palavra, irmãos, 7 sinais que indicam se você ama o dinheiro ou não. Eu vou colocar aqui só os 7 em rápidas palavras, não vou comentar porque não vai dar tempo, né? Mas um dia nós vamos tratar especificamente sobre o dinheiro e os malefícios e os benefícios do dinheiro. Então, o primeiro sinal que indica se você ama o dinheiro ou não, você gasta mais do que você recebe ou não? Se você gasta mais do que você recebe, é um indício que você ama o dinheiro. Não vou comentar aqui, senão a gente vai abrir um leque e não é o assunto de hoje. Segundo aspecto, você é tentado constantemente a pecar. Se você ama o dinheiro. Quantas pessoas hoje não estão enfrentando os tribunais de justiça das leis do nosso país porque fizeram falcatruas, pecaram, se corromperam financeiramente? E aqui não vou nem abrir o leque, não vou nem comentar mais. Terceiro, é quando você percebe que você nunca tem o suficiente. Isso é um indício que você ama o dinheiro. A palavra fala, tendo sustento com o que nos vestir, estejamos com isso contentes, porque todo suprimento vem de Deus para nós, irmãos. Ele não vai deixar faltar nada para seus filhos. Percebe? 4. Você está obcecado por se tornar uma pessoa rica. Paulo fala, aos que querem ficar ricos caem em tribulação, em danos, uma série de coisas terríveis. E 5, você não é visto como uma pessoa generosa, é munheca de samambaia, é mão de vaca, percebe? Porque o reino de Deus, os que pertencem ao reino de Deus são pessoas doadoras, investem em pessoas, investem em amigos, se doa. E outra coisa, um outro indício é que as pessoas gostam de exibir aquilo que elas compraram, exibir suas compras, né? Olha, meu carro novo, olha minha roupa nova, olha que coisa toda, se exibir, entende? Não é errado você ter dinheiro e comprar roupa nova, mas às vezes, olha o que eu sou assim porque o dinheiro me dá condições para isso. É um indício bastante forte. E a 7ª seria que a pessoa que ama o dinheiro, ela esquece da fonte. Esquece da fonte. Isso é um dano terrível, né? Então, queridos, vamos ler aqui Lucas capítulo 12, versículo 19 e 20, na linguagem de hoje, que diz assim: então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Quem que vai ficar? Seu tolo. Puxa vida. Então direi a mim mesmo, homem feliz, como você é feliz, você tem bastante, você tem abundância, os teus celeiros estão cheios, você tem tudo que precisa. Não, você não tem tudo que você precisa, o tudo é Cristo. Essas coisas são todas elas periféricas. Irmãos, vamos ler rapidamente um texto aqui em Deuteronômio capítulo 8, de 11 a 14.
Deuteronômio 8, de 11 a 14, diz assim, presta atenção, irmãos, aqui nessa preciosa advertência, Deus querendo mostrar para nós como é que está o nosso coração. Ele diz assim, guarda-te, não te esqueças do Senhor, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Isso que é importante. Irmãos, Deus dá riquezas para os seus filhos, sim, desde que seus filhos não coloquem o coração nas riquezas. Eles são mordomos, são bons administradores. Porque se esquecer do Senhor, irmão, sabe o que vai acontecer? Olha o penúltimo versículo, versículo 19, Deuteronômio 8:19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e esse outros deuses aqui, irmãos, um dos deuses é o mamão, é o dinheiro, é a riqueza, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Está vendo aqui? Irmãos, é muito fácil saber se você serve o Senhor da glória, o Senhor Jesus, ou o dinheiro. Para quem você se dedica mais é aquele que você serve. Ah não, eu tenho que trabalhar, segunda a segunda, domingo eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar um carro novo, querido, você está servindo a mamon, você não está dependendo do Senhor, percebe? Dependa dele, dependa do Senhor, irmãos. Amados, Deus vive advertindo o ímpio de que o juízo está às portas, e ele deve começar pela casa de Deus. Deus está disposto a permitir que o seu nome seja escarnecido apenas para despertar a igreja e dar um último toque de trombeta para o mundo. Irmãos, graças ao Senhor, a igreja já está sendo julgada. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,18 diz assim a palavra: e se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Irmãos, aqui ele coloca o ímpio e o pecador. O ímpio é aquele que está participando das reuniões da igreja, mas que nunca creu. Ele gosta do culto, mas nunca descansou na suficiência da obra consumada do Calvário. E o pecador é aquele que de fato não creu. Numa condição. Onde eles vão comparecer? Queridos, tinha muita coisa para comentar aqui, mas nosso tempo está já esgotado. Eu quero voltar lá em Sofonias, que fala desses últimos dias. Abra lá em Sofonias, por favor. Vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 14, referindo-se à volta de Cristo aqui. Sofonias 1, verso 14. Irmãos, vou ler com bastante cuidado e compassadamente, para que vocês observam aqui. Sofonias 1,14, diz assim a palavra: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! Está vendo aqui o tamanho da atenção? Olha como que o Espírito é repetitivo aqui. Está perto, está perto. Irmãos, quando o Espírito traz uma repetição no mesmo versículo, irmãos, está chamando a nossa atenção. Desperta. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação,
dia de escuridade e negrume, dia de nuvens em densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas, os grandes impérios. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Vai ser repentina, eles não estão esperando, mas essa destruição não é para o povo do Senhor, irmãos, porque a igreja do Senhor será arrebatada antes daquele grande dia de ira, porque nós já fomos julgados na cruz em Cristo, e o Senhor está julgando a sua igreja. Nós passamos por tribulação, por sofrimento, para Ele nos aperfeiçoar, irmãos. Está me compreendendo, irmãos? Se é com dificuldade que o justo se salva, onde vai comparecer o pecador e o ímpio? Que tristeza! A palavra destruição em nosso texto base refere-se à ruína, morte e morte repentina. Os homens não vão querer ouvir o que está vindo da parte do Senhor. Muitos tentarão tapar os ouvidos. As notícias serão inacreditáveis, chocantes, mas Deus vai fazer o que prometeu. Olha o que Pedro disse aqui na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deus já não está avisando para os seus servos, os profetas aqui? Então, irmãos, está muito claro no nosso coração que os céus que agora existem e a terra estão entesourados para fogo, reservados para o dia do juízo. Meus irmãos, Amós 3,7, Ele não vai fazer coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos profetas. Está mostrando para nós como é que vai ser, e nós estamos atentos a isso, irmãos. A igreja de Cristo está preocupada com a volta dele, tem orado, tem vigiado. Infelizmente, irmãos, essa geração de crentes evangélicos, como disse o irmão certa vez numa pregação, é a pior geração existente. É a pior geração. Vão para os templos buscar o seu milagre, a sua bênção. Que tragédia, irmãos! Não quero o Senhor, não quero ouvir a sua palavra. Irão perecer, ficarão com as bênçãos de Deus e não com os Deus das bênçãos, infelizmente. Aquilo que é para este mundo uma trágica noite de trevas e destruição é o raiar de um novo dia para nós que morremos e ressuscitamos com Cristo. Este dia de trevas e de juízo abrasador nada tem a ver conosco. Tão certo como não somos deste mundo, não estamos destinados para as trevas e destruição, porque 1 Tessalonicenses 5,9 está escrito: pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, que coisa mais preciosa é isto, irmãos. Queridos, as mudanças estão chegando, mudanças incríveis, você está vendo aí. Agora, essas mudanças são incríveis porque elas são repentinas e são destrutivas, mas também, num abrir e fechar de olhos, o povo de Deus será transformado de mortais para imortais. Amém, queridos? Que Deus faça frutificar a sua palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra tão clara, tua palavra reveladora. Obrigado por essas exortações que vimos aqui nessa oportunidade. Pai, desperta-nos como igreja do Senhor e aviva-nos pela tua palavra, pelo teu Espírito. Faz com que essa palavra, Pai, frutifique nas nossas vidas e nas vidas daqueles que irão assistir ainda. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém.